Fala pessoal, tudo bem? Mais um exercício de conceito de grandezas proporcionais, que cai muito nas provas de vestibular, principalmente o Enem. Então olha essa questão, de novo, conceito puro. De acordo com a lei universal de gravitação proposta por Isaac Newton, a intensidade da força gravitacional F que a Terra exerce sobre um satélite de órbita circular é proporcional à massa m do satélite e inversamente proporcional ao quadrado do raio r da órbita. Ou seja, gente, o que acontece aqui? Ele me dá a fórmula, certo? Mas ele também fala qual é a relação de proporção entre essas grandezas. Na verdade, ele não precisava nem ter te dado a relação de proporção entre as grandezas. Pela fórmula, você já tinha que saber. Porque ele fala aqui, ó. Quer ver a parte que ele fala aqui, ó? No plano, aí ele fala, no plano, 3 satélites A, B e C estão representados cada um por um ponto, cujas coordenadas são respectivamente a massa do satélite e o raio da órbita do torno da Terra. Aí ele dá o gráfico. Com base nas posições relativas aos pontos do gráfico, deseja-se comparar as intensidades das forças A, B e C da força gravitacional que a Terra exerce sobre os satélites. As intensidades FA, FB e FC, expressas no gráfico, satisfazem a relação. Seguinte, olha só o que acontece. Olha só, o K é a minha constante, certo? F e M, ó, F e M se dividem. Então, F e M são GdP. F e R ao quadrado são, ó, o produto é constante. Então, são grandezas inversamente. Então, essa parte que ele dá no enunciado para falar qual que é a relação entre as grandezas, ele não precisava ter feito, certo? Já que ele te deu a relação delas na fórmula aqui. Então, pode acontecer isso, dele te dar a relação e não te dar as fórmulas, ou ele dá a fórmula e você ter que concluir isso daqui, tá? Então, beleza. O que acontece nesse exercício? Vamos lá primeiro, tá? Olha o que acontece. Em relação ao A, correto? Ele tem a mesma massa de C. Ó, a massa de A é igual à massa de C. E essa massa é menor que a massa B. E são menores que a massa B. Gente, o que acontece com isso daqui? Tá? Acontece que como força e massa são grandezas diretamente proporcional, quanto maior a massa, maior a força. Maior massa, maior força. Então, o que eu concluo? Que a maior força é FB. Por quê, Gaspar? Se a massa de A é igual à massa de C e a massa de B é que se destaca como sendo a maior, porque aqui, ó, MA é igual a MC, perdão. Então, quem tem a maior força aqui entre A e C entre A, B e C, é a força B. Beleza, então a força B vai ser a maior. Agora, F e R são inversamente, certo? Vamos aqui em relação aos raios. Em relação aos raios, o raio A é igual ao raio B. E o raio C é o maior. Então, eu tenho aqui, ó, o raio A é igual ao raio C, perdão, raio B, que são menores que o raio C. O que acontece? Força e raio são inversamente. O que isso significa? Maior raio, menor força, já que força e raio são inversamente. Então, quem tem o maior raio? É o raio C. Então, quem tem a menor força? Menor força
é FC. Então, a menor força é FC, a maior força é FB, logo, a gente tem esta situação. FC é igual a é menor que FA, que é menor que FB. Ou seja, alternativa letra E. Aí você pode perguntar, Gaspar, por que não a letra A? Por que você sabe que o FC é igual ao FA? Por que o FC não é igual ao FA? Porque para o FC ser igual ao FA, eles tinham que ter o mesmo raio e a mesma massa. Tá? Eles têm a mesma massa, mas eles não têm o mesmo raio. Então não tem como eles terem a mesma força. Para A e C serem iguais, eles tinham que ter a mesma massa e o mesmo raio. Eles têm a mesma massa, mas não possuem o mesmo raio. RA é diferente de RC. Então, gente, um exercício extremamente conceitual, tá? Você sabe a relação entre as grandezas, olha no gráfico o que acontece com a massa e com o raio, percebe que maior massa é maior força, então a maior força vai ser o FB, já que ele é a maior massa. Percebem que o maior raio é o RC, tá fácil de ver no gráfico, e como são inversamente maior raio, menor força, então você percebe que a menor força é o FC. Como o FA não tem como ser igual a FC, ficou FC, que é menor que FA, que é menor que FB. Beleza? Bom estudo para vocês. Até mais.